Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estamos no estúdio, retomando aqui o nosso podcast com um convidado ilustre. Mas antes disso, quero convidar você que chegou pela primeira vez aqui no YouTube a se inscrever para acompanhar mais vídeos e mais conversas como essa. Se você já está inscrito, deixa o like, muito importante para que o YouTube mostre para mais pessoas. Se você está ouvindo a gente na sua plataforma de áudio aí na sua corridinha matinal, no trânsito, deixa o like também, muito importante saber que você está nos ouvindo. E no episódio de hoje, um convidado já esteve aqui no Ciência da Bola em outras ações, em cursos, em eventos ali no formato remoto, mas ele está aqui para conversar com a gente. Próspero Paoli, que é uma referência, tenho certeza que muitos de vocês já acompanham o trabalho dele, ou pelo menos já foi aluno do Próspero, seja em cursos, em pós, e também tenho certeza que vocês vão gostar muito do assunto de hoje. A gente vai falar um pouco sobre treinamento, categoria de base, formação de treinadores e também sobre a carreira do professor Próspero. Próspero, seja bem-vindo aqui ao Ciência da Bola. É um prazer ter você aqui pessoalmente para a gente conversar, trocar ideia. Já conhecíamos antes, né? Mas pessoalmente aqui conversando vai ser bem interessante. Seja bem-vindo. Um abraço, João. Eu quero agradecê-lo pelo convite. Eu respeito muito o trabalho que você realiza no Ciência da Bola, nos canais aí, né, nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, o YouTube, mas principalmente pelas ações que você vem realizando, importantíssimas, e talvez a credibilidade que você criou, né, com o Ciência da Bola e a sua em particular também, que está à frente liderando esse processo. Porque são muitos profissionais envolvidos com grandes clubes, né, profissionais de renome que sempre que você convida, aceitam e estão com você. E isso, evidentemente, em decorrência da credibilidade do Ciência da Bola e também de você. Então, para mim, é motivo de muita alegria estar com você. Nós tivemos uma convivência na Universidade Federal de Viçosa, né? Mas o importante é isso, é a manutenção dessas relações e talvez é isso que o esporte faça, e principalmente o futebol, de aproximar as pessoas. E as pessoas do bem, que querem fazer o bem, acaba por ser uma relação, eu diria, duradoura. E isso que é importante. Então, eu que agradeço de estar aqui falando para um canal tão importante que é o Ciência da Bola. Obrigado, Próspero. Fico feliz dessas palavras. Currículo do Próspero, vou até ver se eu consigo lembrar aqui. Mais de quase 30 anos de carreira como professor universitário na UFV. Em off que a gente estava conversando, já teve uma experiência no jornalismo, né? Trabalhou no Vasco, no Cruzeiro, no Corinthians. Atualmente está trabalhando no Atlético Paranaense no cargo de coordenador técnico metodológico na base. Então, respira futebol já desde novo, né, Próspero? Sempre respirando futebol. E a sua contribuição para os estudos, para novos profissionais, para o desenvolvimento de talentos no Brasil é gigante. Inclusive, o pessoal talvez não saiba, mas o Próspero foi uma das minhas inspirações para entrar no futebol. Com aqueles DVDs que você lançava há 20 anos atrás. Isso. Eu sempre ali acompanhando, pensando, um dia eu quero conversar com o Próspero, e tivemos a oportunidade também, o prazer de ser seu aluno na UFV. Estamos aqui agora para conversar e levar um pouco de todo esse conhecimento que você tem para o nosso público. E aí, Próspero, eu queria que você falasse para a gente, porque gera muitas dúvidas, principalmente no seu cargo atual, que é coordenador técnico metodológico. O que seria essa função? Se há diferenças do coordenador técnico, do coordenador metodológico, enfim, para a gente compreender como que é essa atuação no clube. Ô, João, são duas funções que elas no dia a dia têm funções e tarefas diferentes, mas elas se convergem. Hoje eu acumulo essa função de coordenador técnico metodológico de todo o processo da formação de base, começando lá no sub-9 e indo até o sub-20. Ou seja, todo o processo, né, que envolve a formação dos atletas. Em outros clubes, como no Vasco, eu exerci a função de coordenador metodológico geral, mas com uma relação muito próxima, e tem que ser, com os coordenadores técnicos, né? Qual que é a diferença, Próspero? Pois o coordenador metodológico, ele é o guardião do processo formativo, do currículo de formação.
E principalmente o coordenador metodológico, ele é aquele profissional que interage com as comissões técnicas no sentido da estruturação do treino. E principalmente de como que esses conteúdos inerentes ao currículo de formação, eles são desenvolvidos nos treinos e, evidentemente, quando dos jogos, das competições, como que isso está refletindo lá na atuação da equipe, tanto de forma coletiva, mas principalmente no desenvolvimento individual dos atletas. Então, o coordenador metodológico, ele tem essa função que é das mais importantes de garantir que realmente o processo formativo ele vai ter uma verticalidade e vai ter uma integralidade. Verticalidade porque você tem que considerar as formações e dentro das formações as idades. E cada idade e cada formação tem conteúdos que são prioritários, considerando as especificidades de crescimento e desenvolvimento e de processos maturacionais. Integrado porque, se cada categoria trabalha de forma verticalizada, cuidando dos conteúdos que são prioritários naquela respectiva formação e idade, os treinadores, as comissões técnicas, elas têm que ter uma interação entre elas, ou seja, a comissão do Sub-15 tem que saber tudo o que acontece na do 14. Justamente para ter essa verticalização, né? Essa verticalidade e essa integralidade do processo. Porque é o seguinte, por exemplo, vai chegando agora o segundo semestre, principalmente o final do ano, nós temos as transições daqueles jogadores que vão transitar, por exemplo, de um Sub-15 para um Sub-17, de um Sub-17 para um Sub-20. Né? Então, é necessário que as comissões elas conheçam os elencos, conheçam os atletas, mas principalmente também aquilo que está sendo desenvolvido no dia a dia em termos de conteúdos. Então, essa seria talvez a função primordial do coordenador metodológico. O coordenador técnico é aquele profissional que está inserido no processo no dia a dia de tudo o que acontece com as categorias. Então, desde montagem de elenco, avaliação criteriosa do desenvolvimento individual dos atletas, a articulação da comissão técnica, dos membros da comissão técnica, das comissões, de todas as comissões, das comissões técnicas, com todos os outros departamentos, setores que impactam no trabalho do dia a dia dos profissionais diretamente no campo, faz essa relação entre a gerência, a diretoria executiva com as comissões técnicas, é relação com empresários, com agentes, com pais. Então, o coordenador técnico se envolve muito também com as questões de logística, de operação, de jogos, de competições, de viagens, junto com o supervisor. Então, veja bem que são funções que no dia a dia, ao que parece, são distintas, mas você vai ver lá na frente que elas acabam se convergindo. Porque os olhares na hora que vai para o jogo, os olhares na hora que vai para o treino, os olhares na hora que vai para uma reunião de elenco, avaliar jogador no seu desenvolvimento, né? É claro que o coordenador metodológico ele tem um olhar muito voltado para isso. O que está sendo aplicado no treino e o que isso está refletindo ali no desenvolvimento. Já o coordenador técnico ele tem um olhar muito voltado porque, em muitos casos, você tem que fazer o contrato de profissional com o atleta, tem que renovar o contrato de profissional, você tem que fazer o contrato de formação, você tem que interagir, muitas das vezes, nessa situação de pais, de empresários, de agentes. Então, os olhares também, nos jogos, nas competições, nos próprios treinos, em determinados momentos, são distintos, mas a gente vai perceber que lá na frente se converge. Tem um guia que seria a metodologia que é aplicada ali no clube, né? Perfeito. Então, neste caso, Próspero, o coordenador técnico, ele seria o profissional que, além de seguir o que deve ser trabalhado em cada categoria, ele também está no entorno, acompanhando o que está acontecendo para além do campo, para além do desenvolvimento ali do atleta. Então, seria também essa uma das diferenças, né? Perfeito, perfeito. Exatamente. E hoje, alguns clubes têm um cargo
assim como o que você executa hoje, coordenador técnico metodológico, que faz essas duas funções. Isso. Para trabalhar com essa função, necessita de ter uma experiência, o profissional tem que ter sido formado em educação física, existe uma formação específica? Bom, primeiro que o ideal sempre é você ter o coordenador técnico e ter o coordenador metodológico, né? Na medida que você não é possível, né, esse acúmulo. Mas é um acúmulo mesmo, porque o dia a dia é muito pesado. Sim. Porque você está num treino, por exemplo, focado nele, para observar o treino desde o início, para ver a lógica, né, a pedagógica do treino, procurar entender aquilo que foi planejado e aquilo que foi executado. Então, esse é o olhar do coordenador metodológico, né? O coordenador técnico, ele está no treino, muitas das vezes, ele está com outras preocupações, ele está resolvendo algo mais ligado à operação e logística, ele está resolvendo determinadas situações com o gerente da base, ele está resolvendo coisas com o empresário, com o agente, e desvia a atenção dele do treino. Então, por isso que o ideal é isso. É que tenha dois É que profissionais. tenha né? o coordenador metodológico, que ele vai cuidar dessa parte específica, ele vai para o treino e vai focar toda a sua atenção naquele momento nas questões do treino. E o coordenador técnico está ali, mas em muitos casos ele não fica na sua integralidade no treino. Ele tem que sair, ele tem que resolver algo, ele tem que atender o telefone, né? Então, por isso que o ideal seria isso, né? Existe Pergunta? uma formação? Sim. Qual que é a característica desse profissional? Excelente. Porque eu vejo que a função do coordenador metodológico, ele trabalha muito com a estrutura do treino. Então, ele tem que conhecer de treino. Ele tem que conhecer do processo de aplicabilidade do treino. E muitas das vezes é uma função espinhosa, porque você pode pegar treinadores jovens, com pouca experiência, e você pode trabalhar com treinadores de muita experiência, vencedores, né? Você pode trabalhar com treinadores de um sub-20, uma rodagem muito grande, e pode trabalhar com treinadores com menos rodagem, com menos experiência. Mas a sua atuação é a mesma, porque você recebe o treino, você dialoga o treino, você faz reuniões pós-treinos, pós-jogos, pré-jogos, dentro de uma perspectiva metodológica, né? Então, esse coordenador metodológico, ele tem que saber pisar em ovos, porque como fazer uma tratativa com o treinador que essa sua sessão de treino aqui, ela tem uma certa incoerência em determinados conteúdos que estão sendo desenvolvidos aqui. Como que você interage isso com a comissão técnica, com o treinador? Então, o coordenador metodológico, por isso que é uma função recente, tem poucos profissionais para exercer essa profissão, porque é isso que eu lhe digo, essa questão do conhecimento da ciência do treino, da estrutura do treino. E também lidar com gestão, né, nesse caso. Né? Muito, e principalmente porque você, vamos supor, um treinador rodado, experiente, vencedor, né, tratando com... Como é que vai se dar essa tratativa? Tem que saber lidar, né? O coordenador técnico, eu vejo que ele, se possível, tem que ser um profissional com muita bagagem, com muita vivência, de ter vivido situações de ambiente de treino, ambiente de jogo, né, o ambiente do dia a dia, porque é isso que eu estou lhe dizendo. Ele acaba sendo um facilitador de todo o contexto, mas de muitas variáveis que acontecem no contexto de uma vida de um clube no dia a dia. De um atleta insatisfeito porque não está jogando, um atleta insatisfeito porque ele não está desempenhando a função ou a posição que ele acha que ele deveria estar atuando. Os treinadores também. Os treinadores, a própria comissão entre eles ali. Então, ou seja, o coordenador técnico da mesma forma. E outra coisa que eu sempre coloco isso. O coordenador técnico na hierarquia de um organograma, ele está acima das comissões técnicas, está acima do treinador, né? Então, em muitos casos, muitas das vezes, a gente já teve exemplos disso, né? De que sai o treinador do sub-20 e assume o coordenador técnico, né?
muitas das vezes o profissional vem para o clube para exercer a função de coordenador técnico, E depois, mas de olho, talvez, para poder assumir um cargo ali de treinador do sub-20, por exemplo. que talvez não está tão claro que para a hierarquia daquele Para a clube, né? hierarquia, porque eu vou repetir, o coordenador técnico, na estrutura, ele está acima, né, do treinador. Né? Então, são esses cuidados realmente que tem que se ter na hora de escolher o perfil desse profissional, coordenador técnico, coordenador metodológico, né? Porque as relações no futebol, quanto mais a gente puder fazer com que tudo seja mais leve e que o profissional que está do outro lado da bancada te olhe e diga assim, esse cara está aqui para me ajudar. Ele está aqui para facilitar o meu trabalho. Esse cara não quer me derrubar. Porque o futebol, quase sempre, é um meio, lamentavelmente, Infelizmente tem esse lado, né? que as pessoas sempre estão com um pé atrás, o outro na frente. Estão sempre duvidando das pessoas. Estão sempre com esse sentimento. Esse cara quer me derrubar. Então, eu sempre, por todos os clubes os quais eu passei, eu sempre procurei tranquilizar os profissionais e, acima de tudo, dizer para eles: eu estou aqui para facilitar o seu trabalho. Acredite em mim. Pode ter certeza. Eu quero o bem seu, porque o bem seu vai ser o bem do clube, e vai ser o bem do nosso trabalho, inclusive o meu. Tem muitos treinadores que nos ouvem e às vezes pensam em subir um pouco mais o seu nível profissional, de repente ser o coordenador ali do seu clube ou do seu projeto, e fica essa dúvida, como é esse trabalho? Então, bem claro, bem explicativo a experiência que você trouxe para a gente, não só dos conhecimentos de campo, conhecimentos de treinamento, mas também essa importância de gerir pessoas, de conversar com pessoas, liderar pessoas, que talvez é um grande problema que muitos profissionais do futebol e fora do futebol também enfrentam, né? Essa questão de saber lidar com ambientes onde tem pessoas e pessoas são diferentes, né? É porque, por mais que a ciência e a tecnologia estão aí para facilitar o nosso trabalho, e estão, mas nós trabalhamos com pessoas, para pessoas, né? Exato. Por pessoas, são pessoas. Então, todos nós que estamos envolvidos com o futebol, seja qual for a sua área, o seu campo de atuação profissional, tem que entender do comportamento humano, tem que conhecer das relações humanas. Talvez são 4 grandes habilidades que estão envolvidas em qualquer contexto organizacional, que é a habilidade técnica, você tem que conhecer daquilo que você se propõe a fazer, né? A habilidade social, porque o futebol, principalmente, é uma área muito sensível. Sim. A gente recebe jogadores de diversas origens, né? Diversas culturas, diversos ambientes sociais. Famílias, né? bem diferentes. Famílias muito diferentes, né? Você tem a habilidade contextual, que derruba muita gente, muito profissional, porque a habilidade do contexto é você procurar saber entender, né, o que é o ambiente do clube, entender a filosofia do clube, a cultura do clube, conhecer pessoas do clube, procurar entender o contexto que você está inserido, quais são os seus limites. Todos nós temos limites. Ninguém tem poder, autoridade total no futebol, é tudo limitado. O poder e a autoridade é até a página 2, né? Mas vem uma habilidade importantíssima, que é a habilidade humana, que é como gerir pessoas, é como tratar com pessoas. E aí até eu sempre digo que tem vários tipos de inteligência, mas é a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal e a inteligência emocional. Mas a inteligência emocional, ela é derivada da inter e da intrapessoal. Mas para que eu possa ter uma boa inteligência interpessoal, eu preciso de ter a intrapessoal. Por isso que eu digo assim, você tem que fazer um exercício de se autoconhecer, de se autorregular e de se autorrefletir e perguntar todos os dias. E muitas das vezes respirar. 1, 2, 3. Por uma determinada tomada de decisão que você tem que ter, né? Então, a inteligência interpessoal, que é como que você interage com o seu meio ambiente,
com as pessoas que estão no seu entorno, né, para você ter o alto nível de inteligência emocional. Perfeito. Então, é essa capacidade de liderar. E liderança é aquilo. Em determinados momentos você vai ser mais democrático, em outras situações você vai ser mais autocrático, em outras você vai ser liberal. Então, por isso que o melhor estilo de liderança é a situacional, porque depende da situação. Depende do local, do momento, do grupo que você trabalha, do nível de maturidade da pessoa, né, que você está trabalhando com ele. Um grupo de atletas, por exemplo, que tem um alto grau, nível de maturidade, né? Um treinador com alto nível de inteligência emocional, né, com muita experiência de vida. Mas muitas vezes o cara tem experiência de vida profissional e ele ainda, depois de tantos anos, falta equilíbrio emocional, né? Exato. Então, como tratar com isso? Aí eu volto de novo nas funções, principalmente do coordenador técnico aí. Porque ele está no dia a dia de vestiário, ele está no dia a dia de treino, ele está no dia a dia de todas as situações que envolve o contexto da rotina da categoria. E tem hora que você tem que respirar fundo. Não é contar até 3, não, é contar até 30. Sabe? Porque tem coisas que você não resolve na hora. E aí necessita de ter a experiência para você saber contar até 30. Porque Exatamente. Se você não tem essa experiência, vai tomar uma decisão que às vezes vai atrapalhar o clube e até a própria carreira. E muitos profissionais, Próspero, que nos acompanham, eles... Claro, é muito importante a habilidade técnica, conhecer sobre a área de atuação. E buscam muito conhecimento sobre preparação física, desenvolvimento dos treinos, tática, e deixa em segundo plano esse tipo de inteligência que você citou, que é a inteligência intrapessoal, interpessoal, emocional, ou quando busca esse conhecimento, busca para o grupo, para os atletas, não para si. Assim, para quem está estudando e desenvolvendo, fica aí a dica, né? A dica de um profissional experiente para você também se autoconhecer, para que assim você consegue desenvolver o seu trabalho e impactar outras pessoas. E principalmente para se manter no futebol, né, Próspero? Você ter esse autoconhecimento, saber onde você está. Como você disse, é um meio muito bom de trabalhar, mas também um pouco difícil em alguns momentos, né? Porque você tem que entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Eu estive agora recentemente na Copa Nike e eu fiquei muito feliz porque eu encontrei com profissionais e atletas do Corinthians e do Vasco. São profissionais que eu trabalhei e atletas que eu convivi e trabalhei também. E a receptividade por parte dos atletas, né, do Corinthians. Eu cheguei no hotel onde estavam todas as delegações, os atletas do Corinthians me viram, vieram todos me cumprimentar e se reuniram ao meu entorno. Todos os profissionais de todas as áreas, né, desde da rouparia, passando ali pela questão da parte da supervisão, né, e dos treinadores, preparadores físicos, treinador de goleiros, todos vêm e querem conversar e querem interagir. Porque a gente tem que tomar muito cuidado de não fechar portas, sabe? É claro que em determinados momentos você tem que ser firme e você tem que se posicionar. E muitas das vezes o fato de você se posicionar, você pode desagradar. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Num dado momento, a pessoa, né, é aquela velha máxima, né? Só quem tomou o tombo, né, que caiu, que sabe a dor disso, né? Exato. E então, a gente, muitas das vezes, no dia a dia, a gente acaba por tomar decisões que podem magoar pessoas, que é comum, normal, do processo, né? Mas é como que faz isso também. E então, no futebol, que é um ambiente muito restrito, e é restrito, né? O futebol é um ambiente muito, né? E você tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas se conectam. Sim. As pessoas falam de tudo. E corre com a facilidade. Porque hoje nós temos aí as redes sociais, as a redes tecnologia sociais, que ajuda a acelerar essa comunicação, né? Ainda mais a gente, nós que estamos constantemente em termos de, né, estamos aí nas mídias e tudo mais e tal. O que você passou pelo clube, né?
e como que foi a sua passagem pelo clube, né? As pessoas, isso marca, né? Isso marca. Competência talvez faça a pessoa entrar no clube, entrar no meio, mas esse lado humano, essa integridade é que faz a pessoa também se manter, né? Eu acho que você toca num assunto importantíssimo. A gente, nesse processo de contratação de um profissional, eu sempre falo isso. O primeiro aspecto que eu procuro observar e levo em consideração, para depois eu analisar currículo, entrevistar o profissional, é entender se a pessoa ela tem bom caráter, nos clubes por quais ela passou, como que se deu esse processo de interação dele com os demais membros da comissão técnica, né? Volta nessa questão da inteligência interpessoal, né? Emocional, intrapessoal, como que essa pessoa consegue se interagir, né? No contexto. Eu acho que isso hoje ela é primordial. E não é só no futebol. Em todas as áreas. Aí depois vem um currículo. Agora vamos analisar a competência técnica, formação, desse profissional. Experiência. Né? Por onde ele passou, né? Para exercer esse cargo aqui, se ele reúne ou não o perfil, os requisitos. E aí vem uma coisa que hoje é crucial também, que é a entrevista, né? Porque na entrevista é onde você consegue, né, tirar ali, né, da pessoa, o que ela é mesmo. Do que ela é mesmo, né? Mas eu lhe digo isso, cara, que é muito importante hoje das pessoas, dos profissionais, cuidarem muito disso, das relações interpessoais. Buscar isso. E como que elas, no dia a dia, elas conseguem interagir com as pessoas. E a conduta dela. Porque comportamento e atitudes são fatores também muito importantes e são cruciais. Excelente. Para quem está acompanhando a gente no mês de junho, aqui no Ciência da Bola a gente tem, além do podcast, né, alguns eventos, algumas formações, inclusive o Próspero é um dos professores de uma formação que a gente está realizando nesse mês de junho. Então, Próspero, a gente faz essas formações, a gente proporciona esses momentos para que o profissional desenvolva, aprenda. Algumas pessoas ainda perguntam se a gente indica para clubes, como que faz o processo de entrada em clubes, mas é um caminho aí um pouco diferente. A gente faz com que o profissional se desenvolva, mas que ele também possa depois trilhar o seu caminho, buscar as oportunidades e fazer as conexões certas, né? Justamente para que entre de uma maneira correta, né, dentro do futebol, para se manter também de uma maneira correta. Se você estiver gostando desse episódio, deixa o like aqui, muito importante. E você também compartilhar com mais pessoas, para a gente mudar um pouco de assunto, Próspero. Falar da categoria de base, da formação, até porque muita gente trabalha com base. E a gente recebe também muitos elogios de profissionais nos quais a gente conversa, que traz bastante conhecimento, vivências diferentes, mas também algumas críticas em relação ao processo de formação. As críticas não só do Ciência da Bola, mas de uma maneira geral de como a ciência entra dentro do processo de treinamento, na formação de talentos. Tem gente que fala que a ciência não deveria estar no futebol, então a gente já sofreu muito com isso, hoje já tento relevar bastante. E tem outras pessoas que elogiam, mas que ainda têm dúvidas de como isso acontece. E já chegou casos, Próspero, claro que não é o pessoal que está nos ouvindo, quem está nos ouvindo é um público que gosta, acompanha, qualificado, de falar que o problema do futebol brasileiro, de não ser campeão da Copa do Mundo há mais de 20 anos, ou de não ter grandes nomes eleitos pela FIFA, é justamente muita ciência. É exatamente muito acadêmico. Então, é uma coisa assim que deixa a gente um pouco pensativo. Será se esse é um pensamento de quem já está trabalhando com crianças, com jovens? Porque se for, talvez ainda tem muito ainda a percorrer para a gente realmente identificar se há um problema na formação, se são cientistas, se são acadêmicos, se são ex-atletas. Queria saber a sua visão, Próspero, do cenário desses anos trabalhando com categoria de base, com formação no futebol brasileiro. Olha, inevitável a ciência no futebol. Talvez eu tenha vivido o futebol desde a década de 80 e convivi com essa dualidade, né? E principalmente com o muro que existia entre... Porque quando você fala em ciência, nós nos remetemos muitas das vezes ao meio acadêmico, mas não é só o meio acadêmico.
O meio acadêmico é um gerador, né, de conhecimento, né, de tecnologia, né, não tenha dúvida. Mas não é só o meio acadêmico, é tudo aquilo que a ciência ela contribui, principalmente para um processo de médio e longo prazo de formação de atletas. Então não tem como, sem tecnologia e sem ciência, nós temos formação competente de atletas. Agora, o que se discute ainda, e muitas vezes a gente ouve isso, né, é que tem um ar muito acadêmico no processo da formação. E tem que ter mesmo. Mas tudo é com equilíbrio. O veneno só é veneno pela dosificação, né? Perfeito. E nós temos que ter muito cuidado com os excessos. O excesso não leva a nada. A palavra que define a vida nossa pessoal e também profissional é equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Então, o cuidado que nós temos que ter, principalmente na hora de nós selecionarmos os profissionais que vão trabalhar com o futebol, né? Delas terem essa aproximação com essas questões da ciência, né? Da ciência do treinamento, com esse meio acadêmico, mas, ao mesmo tempo, também são pessoas que são do meio. Por isso que eu nunca, eu digo assim, nem o professor de educação física ou diploma está habilitado para ser treinador, e nem o jogador O ex-atleta. que vivenciou futebol europeu, Copa do Mundo, Seleções, né? que também estará habilitado para ser treinador no domingo que ele encerrou a carreira, segunda-feira ele assume. Nenhum dos dois. Porque os dois lados, eles têm que aproveitar a trajetória, tanto o aluno lá no curso de educação física, aproveitar os 4 anos, 5 anos dele, de envolvimento com projetos de extensão, projetos de pesquisa, estágios, muitas leituras, muitos estudos, né? De botar a mão na massa, de ir para a prática durante o seu tempo. E a mesma coisa é o jogador de futebol. Ele aproveitar os momentos, interagir com os treinadores, aproveitar as experiências dos treinadores, né? Procurar cursos. Hoje tem muito jogador aí que já está fazendo o curso de educação física, que está fazendo curso de licença da CBF. Antes de encerrar a carreira. Antes de encerrar a carreira. Né? O cara está se preparando. Entendeu? Agora, é inegável. Não tem como, hoje, ter treino sem ciência. O treino, a montagem do treino é uma arte. A montagem do treino é ciência. Exato. O treino, o que é o treino? O treino, ele é a principal ferramenta, a única ainda, uma das únicas que nós ainda conseguimos controlar no futebol. Agora, montar o treino não é tão fácil assim. Ele demanda estudo. Ele demanda que não é só o treinador, é o preparador físico, é o auxiliar, é o treinador de goleiros, é o fisiologista, é o coordenador metodológico, é o analista de desempenho. Então, tem muita gente envolvida nesse contexto, na construção do treino. E o treino é ciência. Até porque nós estamos falando de formação. E nós falamos antes aqui que cada idade, cada formação tem conteúdos que são prioritários, porque é um processo verticalizado. É um processo que envolve especificidades de crescimento, de desenvolvimento, de entender o que pode se fazer ali ou mais à frente. Isso é ciência. Então, não tem como. Quando a gente discute assim, por que lá, no sub-7, no sub-8, no sub-9, no sub-10, tem que jogar o futsal e tem que jogar o fut-7, que é o 6 na linha ou no gol, com o campo adaptado? Por que chega com 11 anos de idade, 12 anos, se joga o fut-9, com o campo adaptado? Que no 12 se aumenta um pouquinho o campo. E chega no 13, você aí sim abre o campo. Por quê? Qual é a lógica de ter que reduzir o campo, adaptar o tamanho do campo e adaptar a relação do número de jogadores? Tem uma lógica nisso que se explica. Porque como que você vai especializar a posição com a criança de 9, 10 anos de idade?
Muito jovem. Ela precisa primeiro experimentar jogar como defensor, como meia, como atacante. E aí, reduzindo o campo, você proporciona isso a ela, essa experiência. Porque com o campo reduzido e com o número de jogadores reduzido, ele está o tempo todo atacando, todo o tempo defendendo. Mais contato com a bola. Mais contato com a bola, mais interação, né? Mais hábitos que elas vão adquirir, mais vivências. E tudo isso vai ser importante para na hora que ela for abrir o campo lá no Sub-13 e jogar o futebol de 11. Então, tudo isso é ciência. Precisa de ter esse conhecimento. Talvez, Próspero, quem critica quando se fala que a ciência está no futebol, porque o futebol não é uma ciência, isso a gente sempre deixa bem claro, o nome é que é provocativo, porque não existe a ciência do futebol. O futebol é uma criação humana, mas que tem as ciências ali, como você bem disse, estão envolvidas e faz parte do treinamento. Só que tem muita gente que não sabe o que é ciência. E talvez acredita que a ciência é você querer prever alguma coisa, buscar uma resposta. Então tá trazendo muita ciência, ou seja, já tá empacotando o futebol dentro de alguma coisa. E não é bem assim. E aí já vem aquela fala que no passado não tinha isso. E o Brasil ganhava. Como que responde uma pergunta dessa, exatamente. Eu ouço. Quer ver um negócio que eu ouço muito? Precisamos de ter campos de terra. Futebol de rua. Futebol de rua, né? Não era o campo de terra. Não era lá o futebol de rua. Eram os elementos que estavam contidos naquela prática, naquela vivência. Porque hoje nós estamos vivendo uma outra lógica. Os clubes estão tendo que iniciar o processo muito cedo, com 7 anos, 8, 9, 10 anos, porque realmente faltam espaços públicos. A educação física escolar, em muitos casos, acabam por não preencher essa lacuna. As crianças hoje têm outros atrativos, que seja a vivência, não só no esporte, porque eu sou um defensor que você não tem que ter primazia para o esporte, porque tem outros elementos da cultura corporal que ela deveria vivenciar com 7 anos, com 8, com 9, com 10. Não só esporte. Porque tem lutas, o judô é muito importante, capoeira é muito importante, né? O xadrez é muito importante. Talvez você ter vivência de jogar um basquete, jogar um handebol de forma recreativa, porque o jogo de futebol está cada vez mais próximo, né, de alguns elementos interessantes dos jogos de handebol e de basquete, como do futsal também, né? Então, esses aspectos aí que nós temos que considerar, né? Tem que considerar que não é igual no passado. Não vai ser. Mas aí é o seguinte, não, porque tem que ter campo bom. O campo tem que ser bom. Eu vou jogar, o campo, quanto melhor ele for, melhor vai ser o desenvolvimento do jogo. Então não é o menino jogar descalço, arrebentar o dedão do pé. Não é isso. É aquilo que estava contido lá naquela prática e que nós precisamos de trazer para a nossa prática sistematizada dentro dos clubes. E o que tinha de bom lá? Primeiro, a vivência motora. Não é isso? Depois, aquela liberdade, aquela ousadia. Que ali desenvolve criatividade. Aí pronto, decisão, autonomia para jogar. Entendeu? Ele cria hábitos interessantes, né? Ele cria repertório. Ele tem liberdade para driblar, para errar. Exato. Eram elementos... Espaço curto. Bola pequena, bola grande, adversário mais velho, mais pronto, novo. Entendeu? Então não é o campo de terra. Não. Senão daqui a pouco... Vai todo mundo voltar para vamos acabar com o centro de treinamento aí e vamos botar tudo de terra aí no centro de treinamento. Não é isso. Agora, aquilo que estava contido naquela prática que a gente precisa trazer. Então, esse saudosismo que muitas vezes fica, né, nesse sentido aí, porque a gente não produz mais, eu vejo que a gente continua produzindo jogador. Eu acredito que o Vinícius Júnior aí vai ser o melhor do mundo, né? Nos mostrou isso. Torcendo para isso. Não, nessa final aí, não só na final, né, mas por tudo que ele produziu na temporada, né?
Agora, eu acredito que nós temos algumas variáveis que estão impactando também nesse processo da formação, coisas que aí sim a gente não tinha no passado, né? Essa precocidade do processo. Contratos com 7, 9 anos. Demanda e oferta são variáveis que impactam hoje no processo da formação, porque você tem uma alta oferta e uma baixa demanda, né? Essa questão de pais, de empresários, de agentes, a todo o entorno do atleta. Uma pressão. E uma pressão muito grande em cima dos clubes, sabe? Para fazer contrato, né? E é o próprio ambiente do jogo. Isso acaba refletindo lá no ambiente do treino, porque o treinador é pressionado. O atleta, você imagina, é o mais pressionado de tudo isso. Um jovem ainda que às vezes está ali, não quer estar, né? Ele é pressionado no caminho do treino para casa. Ele é pressionado em casa. Ele é pressionado porque o agente, o empresário, ameaça romper o contrato. Ele tem uma ameaça porque o coleguinha é patrocinado pela Nike, pela Adidas, e não é. Ele é pressionado porque o outro tem uma ajuda de custo na bolsa de formação maior do que o dele, que o outro já fez o contrato de formação e eu não fiz ainda, que o outro fez o contrato de profissional e eu não fiz ainda. E então há coisas que nós não tínhamos no passado. Uma criança de 7 anos, de 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos de idade, na década de 80, início de 90, ela estava lá na educação física escolar, ela estava nos espaços públicos, ela não tinha esse negócio de celular, negócio de... Entendeu? Ela estava ali na vivência motora, esportiva, e hoje não. Por isso que os clubes tiveram que antecipar. E aí há um fenômeno, porque a gente fazia captação, avaliação de jogador com 20 anos, 17 anos, 15 anos. Hoje nós estamos discutindo se vale a pena fazer avaliação de jogador com 13 anos de idade. Porque a gente está dizendo o seguinte, não, isso é análise de mercado, não é mais captação. Já está buscando atleta... Já com lastro formativo e competitivo. Ele tem quantos anos? Aí tem 13. Então vamos lá então. Você disputou quantas competições importantes? Você disputou a Copa Leme? Você... com 13 anos. Com 13 anos. Quantas competições importantes você participou? Quais clubes que você passou? Há quantos anos que você está num grande clube? Isso com 13, 12 anos de idade. E no passado, com 13 anos, o adolescente estava na rua jogando. Ela estava chegando dos clubes com 15 anos, com 17 anos de idade, com 18 anos de idade. Então, talvez até compreender quem ainda tem esse saudosismo e quem não trabalha com esporte, tudo bem, tem esse saudosismo, tem em todos os lugares. Mas quem trabalha com esporte, eu acho que tem que relevar isso e compreender. A fala que você disse, Próspero, muito interessante, que não é levar as crianças para a rua, não é colocar elas descalços, que vai dar tudo certo, a gente vai formar vários Vinícius Júnior por aí. Mas é a essência. Sim. Levar a essência para os clubes. E fazer isso, bastou ter um conhecimento para compreender o que estava acontecendo. Ou seja, precisou de ter um conhecimento, científico ou não, mas precisou de ter esse conhecimento para poder levar para outros ambientes, para entender aquilo. E muitas das vezes, não sei se isso é verdade, mas que outros países que têm já um conhecimento, uma busca de conhecimento, acadêmico ou não, mais avançado, conseguiu buscar a nossa essência, levar um pouco do futebol brasileiro para fora. E não é à toa que na Europa hoje é o centro do futebol, os países europeus sempre vencendo, os clubes europeus, vários craques europeus. E aí as pessoas não conseguem perceber, falam que o futebol acabou, trazendo esse saudosismo, mas sem compreender que enquanto a gente estava com esse saudosismo, olhando para o passado, outros países, outros locais estavam, olha, é assim que o Brasil faz, vamos fazer, enquanto a gente ficou ali esperando. Talvez, não sei se foi falta de documentar isso, ou se a gente estava ganhando e o time que está ganhando não se mexe. O que você acha, Próximo? Nós estudamos pouco e produzimos pouco num dado momento. Hoje nós temos uma grande produção, diga-se de passagem, a Universidade Federal de Viçosa. Viçosa se transformou numa grande referência mundial, né? Dado aos estudos, as produções, né? Os videocursos,
né, o livro do Adalberto Rigueira Viana, né, o livro do João Carlos Bouzas, as obras do Israel Teodo, né, o nosso curso de mestrado, o nosso curso de doutorado, o nosso curso de especialização em futebol, indo para a 15ª turma, né? É o GEF, o Grupo de Estudos em Futebol, com 6 gerações que eu coordenei, é o NUPEF, coordenado pelo Israel, né? Foi pioneiro, né? A UFV foi pioneiro nos estudos de futebol acadêmico. Sim, exatamente, pioneiro nisso aí, né? Então, por que essa invasão de estrangeiros aqui? Por que tantos argentinos? Por que tantos portugueses aqui? Onde que está a nossa falha? E eu vejo que se tem uma variável que eu coloquei mais cedo aqui, que é uma das mais importantes do processo formativo, que é o treino. Como é o nosso treino? Como é concebido o nosso treino? Que relação o nosso treino tem com o jogo? Como que nós treinamos e como que nós jogamos? O que nós jogamos? O que nós jogamos que tem a ver com aquilo que nós treinamos? Qual é a lógica que nós damos para o treino? O que a gente treina que impacta no jogo? E o que o jogo impacta no treino? Qual é o nível de intensidade que nós treinamos? Que tipo de conteúdo, de lógica, de comportamentos, de princípios, de ideias que nós estamos tratando no treino, que vão impactar num jogo de qualidade? Então, e que tipo de jogador é esse que nós temos que formar? O que nós temos que levar em consideração? Porque muitos dizem, acabou, eles não tendo a técnica mais, né? E a técnica, eu sempre coloco isso, que ela é importantíssima, porque a técnica é a concretização de todo o processo da tomada de decisão. Mas toda e qualquer ação técnica é precedida de uma ação tática, de uma ação cognitiva. Sim. Antes dos processos motores, tem processos perceptivos cognitivos. Então, se ele tem falha perceptiva, e falha perceptiva tem a ver com percepção, com leitura do ambiente, interpretação dos espaços. Observar. Exato. E isso é cognição. É nível de inteligência que impacta no momento de você executar uma dada técnica. Então, não é a técnica pela técnica. É a técnica sempre precedida de uma ação cognitiva, tática. Não tem como separar, né? E isso impacta onde? Impacta no treino. O que eu preciso? Eu preciso cada vez mais de jogadores com um grande repertório motor, um grande repertório técnico, para concretizar a tomada de decisão, mas eu preciso e necessito de um jogador com um grande repertório cognitivo, com um alto nível de conhecimento do jogo, declarativo, processual do jogo. Isso é muito rápido, porque a gente está falando de processo perceptivo, cognitivo e processo motor, mas isso é em milésimos de segundos, num espaço cada vez menor e sob alta pressão do adversário e do tempo para você resolver. Tudo isso impacta no treino. Então, como treinar? Levando em consideração esses processos perceptivos, cognitivos e motores. Nessa velocidade de você perceber, de você processar a informação, pensar em uma solução para o problema que você identificou na percepção, de você ajustar o seu corpo, perfilar o seu corpo e executar de uma forma adequada, a técnica, né? De acordo com aquilo que você lá atrás, na percepção. Por isso que se você tiver falha perceptiva, você vai falhar lá na técnica. Ação motora, né? Você está vendo que tudo isso há um impacto na formação do jogador. E a formação do jogador, ela é totalmente refém de estímulo rico no treino. Eu sempre coloco isso para pais, para empresários, para agentes. Não se preocupe que a criança esteja jogando pouco. Ela tem que treinar muito. Treinar muito no sentido de... Não de
De excesso, excesso do treino. Mas treinar, Eu tô falando que a dose tem que ela ser vai ideal. mais treinar do que jogar. Sim. Nós não podemos ter em categorias sub-10, 11, 12, 13, né? Uma criança, um jovem, fazia aí 70 jogos no ano, 50 jogos no ano, 40 jogos, não pode. Então ela vai mais jogar do que treinar. E não pode, não é tempo ainda disso. Ela precisa mais treinar. Agora, treinar por treinar, Também. não, aí não. Aí é lazer, é uma atividade. E aí que entra a ciência do treino. Todas essas perguntas que você fez, Próspero, foram perguntas que você busca um conhecimento. E esse conhecimento, para dar o treino, você necessita de ter respostas. E a busca por essas respostas é o que a gente chama de ciência. E aí que a ciência entra dentro do esporte, que talvez muitas pessoas não conseguem compreender essa importância. Por exemplo, fazer uma provocação aqui até para o pessoal, saudosistas que falam que vamos tirar as crianças dos clubes e voltar a deixar eles na rua jogando. Eles vão desenvolver a parte cognitiva? Vão desenvolver. Parte motora? Vão desenvolver. Mas será se, com essa precocidade, como você disse, com 13 anos, já está olhando a rodagem ali do adolescente, será se com 13 anos, uma criança que só joga na rua vai estar preparada para entrar a um alto nível, competindo com outras crianças de 13 anos, devido a esse excesso de crianças querendo entrar nos clubes? Talvez possa demorar. Né? Ou vamos fazer o que muitos clubes de qualidades fazem, que é o quê? É você pegar essa essência da rua, todo o conhecimento da ciência do treinamento e já vamos levar isso para os clubes, vamos oportunizar para que a criança também se desenvolva lá cognitivamente, a parte motora. Então não tem o certo e o errado, a gente tem que entender o que acontece para criar as melhores soluções para o desenvolvimento das crianças, né? Tudo é equilíbrio. Nós podemos ter crianças de 7 anos, 8 anos, 9 anos dentro dos clubes, fazendo trabalhos já pensando num processo formativo, competitivo. Sim, podemos ter, desde que seja com equilíbrio, que você lance mão da ciência. E não pegando treinamento de adulto para criança de 7 anos. Lá embaixo. Aí que entra a ciência. Exatamente. É o que ela vai nos fazer os apontamentos. O que eu devo fazer aqui? Qual é o conteúdo prioritário que você deve elencar para aqui? Como que deve ser esse processo de 10 anos, que a gente sempre coloca isso, né? De 10 mil horas, né? Então, o que é prioritário de se desenvolver aqui nessa idade? É aí que a ciência entra. E a ciência e os profissionais, porque cada vez mais com esses trabalhos iniciando tão cedo, é que exige que você tenha profissionais com muito conhecimento científico. Excelente. Lembrando aqui, a gente não está falando também para acabar com o futebol de rua. Inclusive, tem lugares no interior que existe. Interessante é saber como desenvolver ou permitir o desenvolvimento do jovem, da criança, tá? Pelo contrário, eu sou a favor total da prática não deliberada, da prática informal, né? Que estejam nos ambientes, né? Mas só que a gente está vivendo uma outra lógica hoje. E nós que trabalhamos no futebol de alto rendimento, nos clubes grandes, nós somos pressionados no dia a dia também, né? Porque a base tem que ter resultado formativo, né? Nós temos que ter muita competência para oportunizar, detectar, selecionar, desenvolver e inserir na equipe profissional jogadores que possam dar os retornos do campo técnico e financeiro ao clube. É a nossa grande responsabilidade na formação. Nós somos pressionados a isso no dia a dia. Quem aí está pronto para jogar aqui no profissional? Quem aí está pronto para já poder vender para o exterior? É uma pressão que existe hoje no mercado. E a disputa está lá embaixo. É pelos jogadores de 10 anos, de 11 anos, de 12 anos, de 13 anos. Porque para você ter jogadores no 15, no 17, no 20, você precisa contratar menos. E jogadores formados na casa em médio e longo prazo. Então existe uma pressão hoje do mercado do futebol. Agora, precisa de ter profissionais, vou repetir, com muito conhecimento da pedagogia do futebol, né? Da ciência do treino, dos processos de maturação, de crescimento, de desenvolvimento, para a gente poder
não queimar etapas e, principalmente, não trazer sequelas para essas crianças, para esses jovens do futuro. Até porque muitos talvez não consigam nem chegar ao E a topo, maioria não vão chegar, porque é sempre a conta. É 5 a 10% que vão bater lá em alto nível. Exatamente. Papo muito bom, Próspero. A gente vai juntando ali temas, assuntos, vai puxando o outro, mas espero que tenha ficado claro para o pessoal sobre a sua visão, sobre a formação, sobre os problemas que existem na formação, sobre o sucesso do que está dando certo nos clubes. E a gente espera cada vez mais te ouvir também, falando sobre isso, trazendo também novidades. E para a gente fechar, queria que você desse aí uma mensagem para o pessoal, para quem está trabalhando com futebol, ou para quem está querendo trabalhar com futebol, ou para quem está iniciando a graduação, pensando como vai ser o futuro dentro desse meio. Uma mensagem mesmo de inspiração, ou até mesmo ali de alerta em alguns momentos, para que os nossos seguidores possam usar esse exemplo para seguir. Bom, primeiro eu quero agradecer e digo que eu estou aqui com muita satisfação, né? E eu acho que foi legal. Eu me lembro do meu tempo de TV, principalmente, de rádio, né? Cadê o roteiro? Não precisa de roteiro, não. Eu vou aqui, entendeu? E nós vamos dialogando e a coisa vai acontecer. Só que a gente trabalhava com tempo, a TV principalmente. Ao vivo, às vezes. Porque TV né? trabalha ao vivo, trabalha com tempo, né? Então, realmente, você tem que ter aquele roteiro ali para você poder não fugir do assunto, né? Não desviar do assunto, né? E foi a nossa conversa aqui, quer dizer, é claro que você tinha um roteiro, né? E a gente foi, né, dialogando aqui dentro daquilo que é o meu campo de atuação, né? Você também é um profissional muito capaz da área, né? Então aí fica mais fácil essa interação, né? Mas dizer assim, sempre para os profissionais do futebol, que o copo sempre tem que estar ali, pela metade. Porque não há jamais verdade absoluta. As verdades sempre serão relativas. Inclusive na ciência. Inclusive na ciência. Não há saberes mais nem saberes menos. São saberes diferentes. E nós temos que saber respeitar isso. Nós temos que saber, principalmente, conviver nas divergências. Nós temos que estar muito mais preparados para ouvir do que para falar. E que, levando em consideração os saberes, e o copo sempre tem que estar ali, pela metade, pronto para poder acrescentar mais um pouquinho, né? Porque a ciência está aí, inclusive, para nos ajudar a todo dia, a tecnologia, nos avanços que o mundo globalizado, né, que vão acontecendo, para nos ajudar. E nós temos que abrir mão das nossas convicções, por mais experiente que a gente seja. Tem algo que a gente vai acrescentar. Tem algo que a gente vai dizer assim, poxa vida, isso aqui vai me fazer atuar melhor ainda. Então, é estar aberto a novos conhecimentos. E sempre, mas sempre, né, ter a certeza que nós, apesar da ciência e da tecnologia, nós trabalhamos com pessoas, por pessoas, para pessoas. Então, nós temos que cada vez mais respeitar em todo esse processo as pessoas. Excelente, Próspero. Muito bom o nosso papo. Tenho certeza aí que vai render bastante cortes ali no Instagram. Então, quem está ouvindo a gente, assistindo, vai lá no Instagram do Próspero. Se não segue ele ainda, começa a seguir. Tenho certeza que já segue. Bastante seguidor lá acompanhando. Mas se já segue também, deixa o like, compartilha também aqui os cortes que a gente postar. Tenho certeza aí que foi um papo interessante. Dúvidas, deixe nos comentários. Se também discorda do que a gente conversou aqui, coloque nos comentários. É bom a gente também ter essa interação. Espero contar com vocês em outro momento. O Próspero, quem quiser segui-lo, é Próspero Paoli mesmo. Consegue localizar. Prof. Paoli, né, no Instagram. Se quiser também acompanhar o Próspero, ele está sempre aí iniciando cursos na CBF Academy. 24 horas respirando no futebol. Então, chama ele aí para conversar, trocar ideia, muito importante. Próspero,
Obrigado novamente. Espero contar com você em outro momento. Fica aí já o convite. Abraço para vocês que estiveram conosco aqui. Na próxima semana estarei de volta, trazendo mais um convidado especial.